Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus falando conosco hoje em 1 Reis, capítulo 19, verso 9, aleluia, que diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Né? Aqui fala a respeito de Elias, um grande profeta do Senhor, né? Que vivenciou grandes milagres de Deus, viu o morto ressuscitar, né? Através do seu ministério, né? É o ministério de Deus na vida dele. Ele viu Deus controlar a natureza, né? Cessando a chuva na terra por 3 anos e depois Deus enviando a chuva sobre a terra. Né? E depois Deus enviou a chuva em abundância. Ele viu todas essas coisas, né? Ele viu fogo descer do céu, né? Da parte do Senhor. E assim mesmo, depois de tudo isso, Elias tentou fazer de uma caverna ao seu lar. Como nós podemos entender essa atitude de um profeta que era tão usado e tão ali temente ao Senhor, tinha uma fé tão grande em Deus, onde ele tinha visto tantos milagres, como nós podemos entender, né, um grande profeta tentando fazer de uma caverna o seu lar, um lugar para se esconder. Né? No capítulo anterior, no capítulo 18, né, Elias ali aparece como um homem poderoso. Ele não aparece como um homem que estivesse indo à decadência. Não antecede, né, aqui o momento em que ele quer ir para uma caverna, um momento onde ele teve derrotas. Não, antes mesmo dele pensar em entrar numa caverna, ele estava num momento ali da vida dele, aonde ele se encontrava poderoso, corajoso diante dos inimigos da sua alma, aonde ele confronta o rei Acabe e os profetas de Baal, né, lá no Monte Carmelo, aonde ele ora para Deus lhe mandar chuva, né, depois de longos 3 anos de seca naquelas terras, onde matou os profetas de Baal, né? Diante do poder de Deus manifesto ali, ele correu também 40 quilômetros do Monte Carmelo até Jezreel. Como pode um profeta tão grandioso que tinha visto tantas manifestações do poder divino agora se encontrar assim? Como pode um homem ir do auge, né, ali do seu ministério, do alto monte da vitória para um fundo de poço? Como podemos explicar quando alguém está lá no mais alto do seu nível do ministério, colhendo ali as bênçãos, guerreando? Mas nós podemos entender que era guerra atrás de guerra. Ele se fortalecia, né? É bem provável que Elias ali guerreando, vendo todas aquelas coisas maravilhosas diante dos olhos dele, ele entenderia que Jezabel e Acabe iria se converter, aonde eles poderiam ver a mão de Jezabel e onde poderiam ver a mão de Deus convertendo a vida de Acabe e de Jezabel. Mas mesmo aqueles 2 homens, né, aquela mulher e aquele homem, esse casal, vendo o poder e a manifestação de Deus, eles não se converteram. Eles não se converteram. Mesmo diante, eles não quiseram ali seguir o caminho de Deus que Elias servia. Ao invés deles se converterem a Deus diante de grandes poderes, de grandes manifestações, eles decidiram ali, né, declarar guerra ao Senhor, começando ali pelo profeta Elias. Eles começaram uma guerra com um Deus poderoso e santo, seguindo o profeta, né? Perseguindo o profeta de Deus, perseguindo aquele grande homem de Deus. Quando eles se levantaram contra o profeta, eles estavam dizendo: eu não aceito esse Deus. Por mais que ele possa ter se manifestado no nosso meio, mostrando o poderio deles, nós ainda, como rei e rainha aqui, nós somos contra esse manifestar de Deus através da sua vida, Elias, né? Eles estavam ali dizendo que eles não concordavam com aquilo. Então eles começaram uma ameaça contra o profeta Elias. Enviou ali uma carta, né, mostrando que eles queriam o fim. Talvez Elias, né, tinha pensado que ele falhou na missão, quando ele recebeu aquela carta de Jezabel e de Acabe dizendo que iria matá-lo. Talvez ele tenha se sentido como falho, porque ele esperou que viesse a conversão daquele casal.
Mas não foi isso que aconteceu. E talvez Elias tenha se sentido cansado, fracassado, falhei com Deus, falhei na minha missão, falhei da forma que eu estava agindo, né? Não fui suficiente para convencer esses homens, mas ele não tinha, né, ali nenhuma culpa sobre aquilo. Realmente Acabe e Jezabel tinham escolhido o caminho do mal, tinham o bem e o mal na frente daqueles homens. E eles, mesmo diante do poder de Deus, escolheram servir o mal e ir contra a Deus. Muitas das vezes vamos passar por esses pedaços de vida, né, na vida, por esses caminhos como Elias passou. Muitas das vezes vamos estar diante de pessoas que conhecem o poder de Deus, conhecem o poder que o nosso Deus tem para livrar, para libertar, para punir, para fazer milagres, para restaurar, mas eles preferem seguir o caminho deles, né? Desafiando os profetas de Deus, desafiando o povo do Senhor, desafiando aqueles que servem a Deus, e assim eles estão desafiando o próprio Deus poderoso e santo. Jezabel poderia ter matado Elias, né, sem ao menos enviar uma mensagem. Mas qual que era a estratégia dela? Ela, sabendo que Elias tinha mostrado o poder e a manifestação de Deus, o poderoso, o grande eu sou, diante de todo ali Israel, de todo aquele povo, ela mandando matar ele, ela estaria ali, né, trazendo sobre ela a ira de Deus. Ela viu o poder de Deus sobre aqueles homens, ela não era boba, ela sabia que se ela fosse até Elias, ela iria ver a mão do Senhor pesando contra ela, assim como foi com todos aqueles outros que foram contra Elias. E ela não, para não correr esse risco de ser aniquilada por Deus naquele momento, e ou, né, ter com Elias como um mártir, né, ali ela não queria que Elias levasse nenhuma vantagem, dizendo assim que ele era profeta diante daqueles homens. Os homens tinham entendido, por mais que ela e Acabe não tinham aceitado o poder de Deus, ao invés de reconhecer Deus e se arrepender das suas falhas, ela preferiu lutar contra Deus. Mas ela sabia que se ela eliminasse Elias, ela ia levantar a fúria daqueles homens ali, daquelas pessoas que tinham Elias como um profeta. Ela então preferiu enviar uma mensagem. Assim, ela estaria desviando naquele momento a ira de Deus sobre ela, assim como Deus eliminou todos aqueles profetas de Baal. Para Deus eliminar Jezabel e Acabe não era nada, né? Para Deus eliminar o inimigo da nossa alma não é nada. Mas ela, sabendo desse poder que poderia, de fúria, que poderia vir sobre a vida dela, ela preferiu então enviar uma mensagem para amedrontar o profeta de Deus, para amedrontar esse profeta, para que ele fugisse da presença deles, para que ele fugisse daquele lugar, uma forma de amedrontá-lo e dar um tempo para que ele pudesse fugir dali, de uma certa forma, para afastar a ira de Deus daquele território. Mas, né, Elias, ele estava tão cansado de tantas guerras, tantas batalhas, por mais vitórias que teve, ele se encontrava fraco, né? O corpo cansado, porque era humano. Aqui nós podemos ver a humanidade e a fragilidade do homem na face da terra, né? Aqui nós podemos ver que por mais competente, fiel e amado seja o homem aos olhos do Senhor, ele continua sendo homem, continua sendo humano, continua sendo frágil. Por isso não podemos distanciar da presença do Senhor, né? Elias ali, ele fugiu, né? E ela então não precisaria enfrentar a fúria de Deus e nem do povo. Essa foi a estratégia de Jezabel, e por aquele momento a estratégia dela deu certo. Deus não tinha desamparado em nenhum momento o profeta Elias, né? Mas simplesmente Elias desviou o olhar dele de Deus e começou a olhar para as ameaças de Jezabel, né? Ele começou a olhar para as ameaças, para os problemas. Ele deixou de olhar para tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. E quantas das vezes é assim na minha e na tua vida? Por um momento uma tristeza vem, algo vem sobre nós, uma calúnia, um levante, não sei o que tem vindo sobre a tua vida. E talvez você tenha olhado para o problema, talvez você tenha olhado para a doença, talvez você tenha olhado para a falta do dinheiro e tenha esquecido tudo que Deus tem feito na tua vida. Esse é o grande problema, quando nós deixamos de olhar para as coisas boas, de alimentar a nossa mente com as coisas boas da parte do Senhor e nós focarmos nos
os problemas, nós estamos fadados a estar como Elias, desesperado e tentando fugir daquela situação. E muitas das vezes não é para fugir, é para confrontar, é para enfrentar o problema, não é para fugir, né? Elias ali, um homem de coragem, agora ele fugia de um inimigo que já era derrotado. Quando nós começamos a olhar para o problema e não olharmos para a grandeza do nosso Deus, nós estamos fugindo de algo, nós estamos nos cedendo à ordem de um inimigo derrotado de Deus. Porque Deus já venceu por nós, Deus já lutou por nós, assim como Deus tinha feito antes na vida de Elias. Deus poderia fazer de novo, mas Elias estava olhando para o problema. Elias saiu então de Berseba e Elias fugiu para o deserto, onde ele se assentou debaixo de um arbusto típico, né, de um deserto, e orou a Deus. Uma oração aonde ele estava desesperado, aonde ele dizia que ele queria desistir do seu ministério e até mesmo da sua vida. Quantas das vezes estamos assim como Elias, querendo desistir porque estamos cansados de guerrear, porque estamos cansados de tentar provar algo para alguém, mas quando nós não precisamos provar nada para ninguém, quando nós só precisamos ter a fé no Deus poderoso e santo, aquele que nos guia, que nos protege e nos levanta, né? Foi ali para aquele deserto, aonde ele foi alimentado por 2 vezes, né, pelo anjo do Senhor, e depois caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. E ali entrou numa caverna. Elias definitivamente estava decidido a desistir do seu ministério e até da sua própria vida. Quantas das vezes estamos decididos a desistir de algo, estamos decididos a anular, né, aquilo que nós já estávamos fazendo, quando nós resolvemos por nós mesmos, por causa dos medos, do cansaço, da aflição da nossa alma, nós queremos desistir. Assim como Elias, muitas das vezes nos encontramos assim, fraco, abatido. Talvez você queira desistir do seu casamento, do seu relacionamento, do seu ministério, da tua casa, do teu filho, mas é porque você tem olhado, colocado a tua confiança na sua força, na força do teu braço, tem olhado para o problema e não para a solução. A solução está onde? Está em Deus, aquele que criou o céu e a terra. Nós temos que olhar para o Deus que criou o céu e a terra. Foi numa caverna que Deus falou com Elias, né? Aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 9, onde Deus diz, né, ali, que fazes aqui, Elias? Foi ali que Deus falou com Elias. Elias queria fazer daquela caverna o seu lar, um lugar que não era bom, mas para ele era o que ele precisava, uma caverna onde ele podia se enterrar o seu ministério, enterrar a tua vida e ali morrer. Era assim que Elias queria terminar os seus dias, mas aqui nós podemos ver o poder e a grandeza de Deus, aonde Deus se manifestou a Elias, aonde ele disse, sai para fora, Elias. E então Deus ali enviou o vento, o fogo, a tempestade, né? E então, quando nós podemos, no verso 12, que diz assim, e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que enviou Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Deus novamente falando com Elias. Deus enviou terremoto, vento, fogo, mas ele não estava. Muitas das vezes, quando nós estamos numa posição em que não era a vontade do Senhor, quando nós queremos fugir para uma caverna, fugir do problema, o Senhor vai permitir o vento, o fogo, o terremoto, ele vai permitir o levante, para que nós venhamos ouvir e buscar, estar firme nele, e nós possamos ouvir a voz mansa e suave dele. Quando nós estamos fora da direção do Senhor, vai vir o levante, vai vir a indecisão, vai vir a perseguição, porque estamos tentando fugir do caminho que Deus nos mandou trilhar. Que nós venhamos refletir hoje, talvez a aflição da alma, o desespero, às vezes nem é algo grandioso, já era um inimigo derrotado, assim como era Acabe e Jezabel. Era um inimigo derrotado. Mas aqueles homens tinham permitido
o medo tomar posse dele. Elias tinha permitido o medo tomar posse dele. Elias, um grande profeta do Senhor, deixou de olhar para a grandeza de Deus e olhou para um povo que já era um povo derrotado, para um homem e uma mulher que era inimigo derrotado do Senhor. O Senhor, assim como derrotou todos aqueles profetas de Baal, não poderia, em um piscar de olhos, destruir aquele homem e aquela mulher? Poderia, mas o profeta estava cansado. O que eu quero dizer para você? Muitas das vezes, no meio do seu cansaço, você vai estar como Elias, querendo entrar numa caverna. O Senhor até vai permitir, ele vai até te alimentar, vai enviar os anjos dele para te alimentar. Mas vai chegar esse momento em que Deus vai te tirar para fora da caverna. Ele vai dizer: que fazes aí, Elias? E o Senhor vai tratar com você. Porque enquanto continua fora da direção que o Senhor tem para a tua vida, quando Elias tinha sido levantado para confrontar, para abater o mal, e ele estava se fazendo ali vítima, ele estava ali se fazendo como se não pudesse agir de forma alguma. Mas ele estava à disposição e ao trabalho do Deus poderoso e santo, e ele tinha que entender que o poder que agia na vida dele, através do ministério dele, não era vindo dele, mas era do próprio Deus. Essa foi a maior fraqueza de Elias, quando ele, acho que por um momento, pensou que o poder estava brotando dele, aonde ele não poderia ele mesmo fazer, e ele esqueceu que quem restaurava, que quem cuidava e quem zelava e quem ia aniquilar todo aquele mal era o próprio Deus poderoso e santo. Se Elias tivesse buscado refúgio em Deus, se Elias tivesse buscado em Deus ali um consolo para a alma, ele não teria chegado nesse nível, mas Deus permitiu, e Deus ainda pela sua misericórdia, ele alimentou Elias, ele enviou os anjos dele para alimentar Elias, para fortalecer Elias, para curar Elias, permitiu Elias passar pelo terremoto, pelo vento. O que o Senhor está dizendo? Ele não quer você na caverna. Ele quer que você esteja debaixo da direção dele. Ele quer que você confie no que ele pode fazer. Ele não quer você em uma depressão, enfiado dentro de um lugar que não é para você. Talvez você está escondido em um lugar que você fala: aqui está bom, aqui eu posso morrer, aqui eu posso parar meu ministério, aqui eu posso morrer, aqui eu posso entregar a minha vida, porque eu já estou cansado. E o Senhor está dizendo: não é isso que eu tenho para você, Elias. Não é isso que eu tenho para você. O que fazes aí nessa caverna, Elias? Né? O que você fazes aí? E o Senhor vai permitir vir momentos de turbulência para que você possa ouvir a voz suave e agradável dele. Então o Senhor ainda deu algumas instruções para Elias, para que Elias pudesse ali, né, continuar o ministério. E mesmo ele fraco, abatido, o Senhor dizendo: saia para fora dessa caverna. Elias estava tentando se justificar, dizendo que ele tinha sido um servo fiel, que ele tinha sido um servo prestativo, mas que agora se encontrava sozinho e perseguido. Quantas das vezes estamos como Elias, mas Deus misericordioso, ele vem mostrar que mesmo o homem sendo falho, humano, né, ele colocando a confiança na força dos seus braços, o Senhor é o Deus que pode nos ajudar, e ele vai guiar todas as coisas para que os propósitos dele venham se concretizar através da nossa vida. Nós podemos querer desistir, mas Deus tem um propósito e ele não desiste dos propósitos que ele tem para as nossas vidas. Então, no verso 14 diz assim: e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, lembraram dos seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Elias ali falando para Deus que ele se encontrava assim sozinho, que ele tinha sido fiel e que ele viu os profetas do Senhor sendo executados e que ele agora se encontrava abatido. Muitas das vezes estamos assim, né? Como Elias, querendo ficar dentro da caverna, nos justificando ao Senhor porque estamos abatidos, né? Mas nós deveríamos fazer como Davi: porque está abatida, ó minha alma, porque, né, se perturbas dentro de mim. Louve ao Senhor, busque ao Senhor, busque em Deus, busque na videira.
a força para prosseguir. Mas não, às vezes o Senhor vai nos permitir estar assim como Elias, para que nós venhamos entender que nós somos humanos, somos falhos, somos pequeninos, mas assim mesmo Ele nos ama e assim mesmo Ele não precisa do nosso esforço humano, mas Ele, pela sua misericórdia, vem e faz através de nós aquilo que já está designado, um propósito que já nasceu no coração do Senhor. Amém? Então, o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco e vem e unge a Jazarel, rei sobre a Síria. Agora aquele homem que se via ali querendo fazer de uma caverna o seu lar, para que ele pudesse descansar ali a sua cabeça, entregar seu ministério e morrer. Era isso que ele queria, mas Deus não tinha isso para ele, mesmo no meio da caverna, mesmo ali, né, ele no meio daquele deserto, o Senhor o alimentou e ele entrou na caverna, mesmo assim, depois que o Senhor tinha alimentado ele por 2 vezes, mas o Senhor ali ainda foi buscá-lo naquela caverna. Talvez você tenha falado: vou me alimentar e depois vou me esconder numa caverna. Eu não quero mais. Está doendo demais. Eu tenho visto aqueles que eu amo estarem longe. Eu tenho visto muitos se padecerem. Talvez você se encontre como Elias, olhando para o problema, esquecendo da fonte da vida, esquecendo da videira verdadeira. E Deus nos chama hoje para olhar para tudo de bom que Ele já fez através da nossa vida, para a nossa vida, para os nossos. Nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, né? Mesmo quando nos encontramos, às vezes, dentro da caverna, o Senhor vem e nos alimenta, Ele nos aprecia, Ele nos agracia com bênçãos do alto céu. Então, que nós possamos encher nossos lábios com as bênçãos do Senhor, glorificando o nome dEle e dizendo, né, o quanto Deus é poderoso. Muitas das vezes, os inimigos da nossa alma espirituais, eles vão tentar calar a nossa adoração. Aquilo que é bênção, eles vão tentar fazer que a dor seja maior em nós, para que nós não venhamos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Deus tem sido Deus de vitória a todo tempo. Basta nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Ele pode vir e restaurar a nossa alma, o nosso coração, trazer um ânimo novo, onde nós vamos poder olhar com olhos de alegria para tudo que Deus tem feito em nosso meio. Então o Senhor agora diz para aquele profeta que estava tentando encerrar a tua carreira, dizendo: vai, levanta, você vai agora ungir Azael como o rei da Síria, e também Jeú, filho de Nissi, você vai ungir ele como o rei de Israel, né? E também vai ungir Eliseu, filho de Asaf, né? E de Abel, ungirá profetas em teu lugar. Agora você vai levantar Eliseu como profeta em teu lugar. Quantas das vezes nós estamos ali querendo enterrar a nossa bênção, a nossa missão, né? O nosso trabalho. Quantas das vezes estamos cansados, nós estamos querendo dizer: Senhor, eu não quero mais. Assim como estava aquele profeta, porque ele estava desesperado, porque ele tinha dado o máximo da humanidade dele. E ele se pôs ao máximo ao trabalho de Deus, à disposição de Deus, acreditando que todo aquele poder de Deus iria tocar no coração de Jezabel e Acabe, e iria brotar neles um arrependimento, onde eles cessariam de persegui-lo. Mas não. Quando ele viu que a perseguição continuaria, aquilo causou um medo no coração de Elias. Eu não sei o que você tem visto ser levante na tua vida. Não sei o que tem sido levante, que você fala: Senhor, mas não cessa a perseguição. Meu Deus, mas não tem cessado a perseguição. E eu quero me encerrar numa caverna. Eu quero ficar dentro de uma caverna. Eu quero abrir mão da minha vida, quero abrir mão do meu ministério. E o Senhor está dizendo: não é isso, não é para isso que eu te chamei. Assim como eu fiz antes, eu vou fazer de novo. Não desista. Mesmo você estando no deserto, eu te alimentei. Mas numa caverna eu não permito você ficar. Eu te alimentei pelo deserto, eu fui a providência. Mas nessa caverna eu não quero que você fique. Porque Deus não admitiu Elias ficar naquela caverna. Deus foi lá e falou: o que fazes aí, Elias, nessa caverna?
né? Você pode até ficar entristecido andando pelo deserto, né? Como estava, orando ainda ao Senhor. Mas quando ele se encerrou naquela caverna, o Senhor falou: não, aí eu não deixo o meu servo. Aí eu não deixo o meu servo. E sou eu quem mostro que os meus propósitos para a vida dos meus profetas, eu que vou sustentar. Sou eu que vou cumprir. Independente se tem Jezabel e Acabe indo contra os propósitos do Senhor. Independente se tem alguém que não acredita. É Deus quem vai fazer através das nossas vidas. E Deus ainda levantou ali Elias para levantar esses 3 homens, né? 2 como rei e 1 como profeta, sucessor em seu lugar. Deus não vai permitir que você encerre a tua carreira de uma forma vergonhosa. Deus não permite, né, um servo e uma serva dele ser envergonhado. O Senhor levanta seus servos para que venha se cumprir um propósito através da vida de cada um deles. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Eu não sei qual que é a caverna que você tem se encerrado, mas Deus está te chamando para fora, porque tem grandes coisas. Os planos do Senhor, os propósitos do Senhor vão se cumprir. Amém? O Senhor até permite passarmos por desertos, mas na caverna o Senhor não vai deixar, não é lugar para um profeta do Senhor. A caverna não é lar para profetas do Senhor. É o que o Senhor está dizendo para a minha e para a tua vida. Ele não permitirá você ficar em uma caverna. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Que nós não venhamos olhar para o problema, para a tristeza, para percas, mas que nós venhamos olhar para o Deus poderoso e santo, para as promessas que Ele tem para nós, nesse plano, nessa terra e também na vida eterna. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.